Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 16 de novembro, agora na Espanha, 21 horas e 49 minutos, no Brasil, 17h49 da tarde. Eu tô no gráfico semanal da BTC ancorado na média móvel de 200 períodos e nessa grade curvilínea de regressão logarítmica exponencial. Vocês vejam, gente, que a BTC, em cada ciclo pós-halving, ela estressa as uppers dessa grade, depois volta para um período de correção para estressar as lowers. Então a última vez que a gente tocou aqui na upper foi na corrida de touros de 2017, comecinho de 2018, depois voltou a estressar as lowers, batemos 20 mil dólares aqui, e aí voltamos a estressar as uppers, fizemos a máxima em 69 mil dólares, nem conseguimos estressar a upper, que no ponto em que a gente tocou em 69 mil dólares, ela estava em 112 mil dólares, e voltamos a estressar a lower e romper a lower de cima para baixo, justamente porque nesse ponto de inflexão aqui, para ela continuar se expandindo, é preciso uma série de mudanças na sociedade mais brutais, como uma pavimentação regulamentar, e é por isso que a gente está ameaçando aqui a própria grade em si. Perdemos a MM200, que nunca havia sido perdida. A gente tocava e voltava para cima, tocava e voltava para cima, tocava e voltava para cima. A gente tocou, furou tanto a lower da grade de expansão logarítmica quanto a MM200. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que eu recebi de um seguidor uma outra maneira da gente visualizar o mesmo crescimento exponencial da BTC, que é pelo número de dias em que ela fica em cada camada de expansão. Então, se a gente considerar cada camada de expansão a multiplicação por 10 da cotação da BTC, então de 10 cents de 1 cent para 10 centavos, de 10 cents para 1 dólar, de 1 dólar para 10 dólares, de 10 dólares para 100 dólares, vocês vejam que cada camada dessa de expansão vezes 10, a BTC ficou fixada um determinado número de dias. E vocês vejam que como a grade vai padecendo de um certo... promovendo uma curva parabólica, é óbvio que agora que a gente está multiplicando por 10 nesses patamares aqui maiores, a curva está se achatando, vamos colocar assim. Se a gente olhar aqui na nossa curva de expansão, vamos voltar lá para o gráfico que a gente estava, vocês vejam que a agressividade do gráfico no começo era uma, agora a agressividade do gráfico é outra. O crescimento não está tão agressivo quanto no começo. Então isso acaba impondo uma certa quantidade de dias que acaba aprisionando por mais tempo. Fica mais longeva cada camada dessa de ataque, vezes 10. Então, se a gente colocar em perspectiva, eu vou fazer vou retornar aqui e fazer desde o começo. Olha que interessante que fica. Vocês vejam que como era muito agressiva a expansão exponencial da BTC, basicamente a média aqui era de 180, 200 dias para cada camada de multiplicação por 10. Então, de 1 a 10 dólares foi 410 dias, de 10 dólares para 100 dólares, 374 dias, de 100 dólares para 1.000 dólares ficamos 1.339 dias, de 1.000 dólares para 10 mil dólares ficamos basicamente, vai interromper aqui, até agora, 1.110 dias. De 10 mil dólares para 100 mil dólares, que é a camada que a gente se encontra atualmente, até agora a gente ficou 625 dias. O que eu quero dizer com isso? Como o nível de agressividade da expansão logarítmica exponencial está diminuindo, é perfeitamente normal que a gente ainda fique fixado nessa camada de multiplicação por 10, nessa camada de expansão vezes 10, por pelo menos mais uns 400 ou 500 dias. Então é muito provável que a BTC só vá romper o patamar de 100 mil dólares depois de 2025, entre 2024 e 2025. E é muitíssimo provável que entre 2026 e 2027 a gente dê um Sputnik em direção
a $1 milhão, podendo bater até mais de $1 milhão. E é bem provável que a gente fique aqui uns 1.500 dias entre $1 milhão e $10 milhões. É isso que eu queria, é um outro prisma para analisar a mesma fenomenologia. Mas o fato é que, como esse patamar em que a gente se encontra agora, em que o market cap da BTC e de muitas altcoins também vão avançar para cima do market cap de grandes empresas, tipo a Apple hoje vale 2 trilhões, basicamente o market cap da BTC está ali um pouco abaixo de meio trilhão, então é muito provável que em termos de longevidade, esse patamar, essa camada de expansão acabe durando pelo menos os 1.339 dias, que foi a camada mais longeva até agora, que foi justamente de $100 até $1.000. Então é muito improvável que antes de 2000 até o final de 2024 e 2025 a gente não consiga superar o patamar de $100 mil, mas permanece plenamente vigente a nossa grade de expansão logarítmica. É só uma outra maneira de analisar a mesma fenomenologia. E voltando aqui ao gráfico diário, a BTC basicamente está seguindo com esses engolfamentos. Pode ser que a gente desenhe aqui uma subfigura triangular para voltar a estressar o interior do canal de Keltner, que nesse momento se confunde com as duas linhas da nuvem de Shimoku na projeção, na altura de 18.400. Eu tenho para mim que com a chegada do final de semana, é muitíssimo provável que a gente permaneça aprisionado aqui no bico de uma figura triangular para depois voltar a estressar o interior do canal de Keltner. No intraday, a BTC foi um reloginho suíço. De todos os sinais ofertados, só tem um aberto que já está quase fechando. A gente deu o sinal exatamente aqui, ó, quando ela começou a ameaçar a lower. Um sinal fechou rapidamente, o outro ainda está em aberto, está quase fechando. É lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, autoridades dos Estados Unidos estão supostamente indo à caça de Sam Bankman-Fried. E outra grande corretora suspendeu os saques, a Gemini, dos irmãos Winklevoss, aqueles mesmos que fizeram o filme A Rede Social com o Mark Zuckerberg, fizeram um acordo com o Mark, receberam centenas de milhões de dólares na indenização, montaram a corretora Gemini e que agora descobriu-se que eles estavam altamente expostos à FTX. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Gemini tem sim condições de causar mais um efeito dominó no já existente efeito dominó por parte do colapso da FTX. E o Justin Bieber está reclamando que pagou $1,3 milhão por uma NFT da série Bored Ape, aquela dos macacos entediados, e ele reclama que hoje só vale 69 mil. Seja bem-vindo ao mundo cripto, Justin Bieber. E o contágio da FTX na capa da Bloomberg atinge os irmãos Winklevoss. Essa suspensão de saques pela Gemini tem o condão de causar mais um efeito dominó. Então é muito bom a gente ficar com um olho no gato, outro olho no peixe e, muito importante, fazer a autocustódia dos nossos ativos criptos. Cefaz não são, obviamente, o local adequado para custodiar o seu patrimônio cripto. E a OTAN e a própria Polônia dizem que a explosão mortal dos 2 mísseis que caíram em território polonês provavelmente não foi intencional. Muita gente está dando conta de que foi sim, analistas agora estão reconhecendo que foi sim um erro do sistema antiaéreo ucraniano. E o Xi Jinping agora volta o seu olhar ao Ocidente e deixa um pouco de lado o Kremlin, já que o G20 acabou mostrando ao mundo que a China efetivamente quer assumir um protagonismo nessa nova fase e que o Partido Comunista Chinês vai impor à China sob o comando de Xi Jinping, que quer assumir declaradamente um protagonismo global nessa nova fase que os chineses vão protagonizar, vamos colocar assim. Ficou claro o distanciamento do Xi Jinping em relação ao Kremlin no G20. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. No semanal, a gente segue aqui desafiando
tanto a média móvel de 200 períodos, quanto a nossa grade de expansão logarítmica. Mas por esse outro olhar aqui, em termos de longevidade de cada camada de expansão exponencial, é possível perceber que a gente está cumprindo exatamente o script, e a gente é nesse patamar entre 10 mil dólares e 100 mil dólares, a gente não esgotou o que seria adequado e proporcional em termos de longevidade, quando a gente olha para o patamar de 100 dólares a 1.000 dólares, em que a BTC ficou 1.339 dias, no patamar de 1.000 a 10 mil dólares, em que a BTC permaneceu ali por 1.110 dias, e no patamar de 10 mil dólares até 100 mil dólares, a gente só ostenta uma longevidade de 625 dias. Então é um outro prisma para a gente analisar a mesma fenomenologia, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.